Quando descobri que minha própria neta tinha matado meu marido, jurei que ela pagaria com sangue. No vídeo, ela ria enquanto ele queimava vivo. A justiça falhou, mas estas mãos de vovó não. Olá, meus queridos. Como estão vocês hoje? Espero que estejam bem, confortáveis aí do outro lado da telinha. Meu nome é Dulce Guimarães. Tenho 76 anos bem vividos e hoje quero compartilhar com vocês uma história que nunca pensei que seria minha. Uma história sobre amor, perda e decisões difíceis que tomamos quando o mundo vira as costas para nós. Aqui onde estou agora, os dias são todos iguais. Acordo cedo, faço minha cama com cuidado e agradeço por mais um dia, mesmo com as limitações. Tenho meu cantinho de leitura perto da janela pequena, onde a luz entra tímida durante algumas horas. Meus companheiros aqui são os livros que recebo da biblioteca e as conversas que tenho com outras senhoras que, como eu, carregam histórias pesadas no coração. Conversar virou meu passatempo favorito nestes últimos anos. É engraçado como a gente valoriza as palavras quando elas são um dos poucos luxos que nos restam. Antes, eu falava pouco, era mais de ouvir. Agora, cada conversa é um tesouro, cada história trocada é uma pequena liberdade que ninguém pode tirar de mim. Comecei a apreciar verdadeiramente o valor de uma boa conversa depois que perdi tudo. Antes, estava sempre ocupada com meus bordados, com o jardim que mantinha nos fundos da casa, com os almoços de domingo para a família. Agora, minhas mãos enrugadas já não bordam, apenas se entrelaçam enquanto escuto as histórias das outras senhoras e compartilho as minhas nas horas permitidas. O espaço onde fico é simples: uma cama estreita, uma mesa pequena, uma cadeira. Na parede, tenho apenas uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Eu e meu Carlos, no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Foi a última foto que tiramos juntos. Seus olhos bondosos, as mãos calejadas de carpinteiro segurando as minhas. Às vezes, passo horas olhando para ela, relembrando cada ruga do seu rosto, cada sorriso discreto que ele dava quando achava que eu não estava olhando. Antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho a vocês. Se este for o primeiro vídeo meu que vocês estão assistindo, por favor, deem um like e se inscrevam no canal. É muito importante para que mais pessoas possam ouvir histórias como a minha. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. O que vou contar hoje não é fácil, nem para mim que vivi, nem para vocês que vão ouvir. É uma história sobre como o amor pode ser tão forte que às vezes se transforma em algo que nem reconhecemos mais. Sobre como, quando perdemos alguém que amamos de forma cruel, algo dentro da gente pode mudar para sempre. Tudo começou há muitos anos, quando eu era apenas uma jovenzinha cheia de sonhos. Quando conheci meu Carlos e pensava que teríamos uma vida simples, mas feliz. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, olhando para trás e tentando entender como os laços de sangue podem às vezes ser os mais perigosos. Como alguém da nossa própria família pode trazer a escuridão para dentro de casa. Já me disseram que eu deveria me arrepender, que deveria implorar perdão todos os dias. Mas como se arrepender de proteger quem amamos? Como pedir perdão por fazer o que ninguém mais teve coragem de fazer? Essas são perguntas que me acompanham nas noites longas, enquanto olho para o teto e lembro do rosto do meu Carlos, do calor da sua mão na minha e de como tudo mudou naquele dia fatídico. Mas para entender como cheguei aqui, preciso voltar muito antes. Preciso contar sobre minha infância, sobre como fui criada, e como aprendi desde cedo que a família é o bem mais precioso que temos. Nasci em uma casinha simples no interior, filha de Severino e Gertrudes. Meu pai trabalhava na roça, daqueles homens de mão calejada e coração macio. Minha mãe era costureira, fazia vestidos para as moças da região. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou o principal:
amor e respeito um pelo outro. Tinha 2 irmãos mais velhos, Benedito e Juvenal, que desde cedo ajudavam papai na lida com a terra. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. O chão de terra batida que mamãe varria todos os dias com uma vassoura de palha. As paredes de taipa que meu pai reforçava antes de cada temporada de chuvas. O fogão a lenha que esquentava a casa nas manhãs frias e que exalava aquele cheirinho de café fresco que até hoje sinto nas minhas lembranças. O quintal grande, onde mamãe cultivava ervas para chá e temperos para a comida. Era lá que eu brincava com minha boneca de pano, feita pelas mãos habilidosas da minha mãe. A vida era simples, mas tinha uma beleza própria. Acordávamos com o cantar do galo antes mesmo do sol nascer. Mamãe já estava de pé, preparando o café para papai levar para a roça. Depois que ele saía, ajudávamos nas tarefas domésticas, varrer a casa, lavar a louça, alimentar as galinhas. Só depois é que podíamos brincar um pouquinho, antes de ir para a escolinha rural que ficava a meia hora de caminhada da nossa casa. Na escola, eu era aplicada. Gostava muito de ler, mesmo tendo poucos livros disponíveis. A professora, Dona Celestina, dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos. Mas estudar além da 4ª série era luxo que filha de lavrador não podia ter naquela época. Então aprendi o básico: ler, escrever e fazer contas. O resto da minha educação veio da vida e dos ensinamentos dos mais velhos. Minha melhor amiga era a Isoldina, filha dos vizinhos. Passávamos horas brincando de casinha, de boneca, de roda. Nas tardes quentes de verão, íamos até o riozinho que cortava as terras do pai dela e ficávamos com os pés na água, conversando sobre como seria nosso futuro. Sonhávamos em casar com homens bons como nossos pais, ter filhos saudáveis, uma casa limpa e arrumada. Sonhos simples de meninas simples. Aos domingos, a família toda se arrumava para ir à igrejinha. Mamãe colocava seu único vestido bom, aquele que guardava numa caixa com folhas de arruda para espantar as traças. Papai passava a única colônia que tinha, presente do meu padrinho. Nós, crianças, usávamos as roupas limpas que mamãe separava especialmente para esse dia. Depois da missa, era costume as famílias se reunirem no largo da igreja para conversar, trocar novidades, combinar mutirões de trabalho. Foi num desses domingos que vi Carlos pela primeira vez. Ele tinha vindo com a família, que morava do outro lado da cidade. Era um rapaz quieto, de olhar manso, mas mãos firmes de quem já conhecia o trabalho desde cedo. O pai dele era carpinteiro, e Carlos aprendia o ofício, criando peças que as pessoas diziam ser tão bonitas que pareciam desenhadas, não talhadas na madeira. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um calorzinho no peito que nunca tinha sentido antes. Tinha 15 anos na época, e ele 17. A vida na roça me ensinou muito sobre a natureza, sobre o ciclo das coisas. Via o nascer e o pôr do sol todos os dias. Observava as plantas crescerem do plantio à colheita. Aprendi a respeitar esse ciclo natural, a entender que tudo tem seu tempo. Mas também aprendi que às vezes a natureza pode ser cruel. Tempestades que destruíam a plantação, secas que matavam os animais, doenças que levavam pessoas queridas. Minha avó dizia que a vida dá e a vida toma, e que a gente precisava aceitar os desígnios de Deus. Foi com 16 anos que tive meu primeiro desgosto. Benedito, meu irmão mais velho, morreu afogado no mesmo riozinho onde eu e Isoldina brincávamos. Foi num domingo, depois de uma chuva forte que encheu o rio. Ele foi tirar um bezerro que estava ilhado e a correnteza o levou. Encontraram o corpo dele 2 dias depois, já sem vida. Vi meu pai, homem forte que nunca demonstrava fraqueza, chorar como criança. Vi minha mãe, sempre tão falante, ficar muda por semanas. Foi a primeira vez que entendi que a morte pode levar mais do que uma pessoa. Leva também um pedaço dos que ficam. Essa perda mudou nossa família. Papai ficou mais calado, mamãe mais preocupada. Juvenal, meu outro irmão,
assumiu as responsabilidades de Benedito na roça, amadurecendo antes do tempo. E eu? Eu aprendi que a vida é frágil, que podemos perder quem amamos num piscar de olhos. Talvez por isso eu tenha me apegado tanto à ideia de ter minha própria família, um cantinho onde eu pudesse proteger meus entes queridos. Carlos e eu começamos a namorar quando completei 17 anos. Foi um namoro como se fazia antigamente, respeitoso, com visitas dele lá em casa, sempre sob o olhar atento dos meus pais. Ele me levava flores silvestres que colhia no caminho, pequenos objetos de madeira que ele mesmo entalhou, um passarinho, uma caixinha para minhas fitas de cabelo. Coisas simples, mas feitas com tanto carinho que valiam mais que ouro para mim. Nos casamos quando completei 19 anos. Foi uma festa simples, no quintal da casa dos meus pais. Mamãe fez um bolo de milho, as vizinhas ajudaram com a comida. Usei um vestido branco que era da minha mãe, ajustado pelas mãos habilidosas dela para servir em mim. Carlos usou o terno do pai dele, um pouco grande nos ombros, mas ele estava tão bonito que nem notei isso na época. A lua de mel foi só um fim de semana na casa que ele construiu para nós, com a ajuda do pai e dos amigos, no terreno que ganhamos dos pais dele. Era uma casinha pequena, de 2 cômodos apenas, mas para mim era um palácio. As paredes ainda cheiravam a tinta fresca, os móveis feitos por Carlos e o pai ainda tinham aquele cheiro bom de madeira nova. A cama tinha um colchão que mamãe fez, enchido com palha de milho nova. E ali, naquele cantinho que era só nosso, começamos nossa vida juntos. Carlos trabalhava com o pai na carpintaria durante o dia, e à noite voltava para casa, sempre trazendo alguma coisinha para mim. Uma fruta fora de época que encontrou no mercado, um retalho de tecido bonito para eu fazer uma toalha de mesa. Eu cuidava da casa, plantava algumas verduras no quintal, fazia pão para vender para os vizinhos. Era uma vida simples, mas éramos felizes. Foi difícil quando veio a notícia que eu estava esperando um bebê. Não porque não queríamos, mas porque sabíamos das dificuldades. Os tempos eram outros, não tinha posto de saúde perto, as parteiras já estavam escassas. Mas Carlos me acalmava. Dizia que íamos dar um jeito, que nosso filho teria uma vida boa. Rezávamos todas as noites para que tudo corresse bem. E assim, entre as alegrias simples e as dificuldades do dia a dia, fomos construindo nossa família, nosso lar. Sem saber que, muitos anos depois, essa mesma família seria a fonte da maior dor que já senti, e também da decisão mais difícil que uma mãe e avó poderia tomar. Nosso único filho, Augusto, nasceu numa madrugada de chuva forte. Lembro como se fosse hoje. Carlos teve que sair correndo para buscar Dona Josefa, a parteira, enquanto eu mordia um pano para não gritar alto com as dores. Quando meu menino finalmente chegou ao mundo, foi como se um pedaço do céu tivesse caído no meu colo. Ele era tão pequenino, com uma penugem clara no topo da cabeça e os olhos apertados, como se a luz do mundo ainda fosse forte demais para ele. Carlos chorou quando segurou o filho pela primeira vez. Meu marido, homem de poucas palavras, olhou para aquele serzinho e disse: "Vou construir um mundo bom para você, meu filho." Foi a promessa mais bonita que já ouvi. Augusto cresceu forte e saudável. Era um menino calmo, parecido com o pai no temperamento, mas tinha meus olhos. Carlos fez questão que ele estudasse. "Meu filho não vai ficar limitado como nós", dizia sempre. E assim, Augusto foi o primeiro da família a terminar os estudos, a entrar na faculdade. Formou-se professor, o que era motivo de muito orgulho para nós. Quando Augusto tinha 25 anos, conheceu Cibele numa festa da escola onde lecionava. Ela era jovem, bonita, de uma família da cidade. No começo, confesso que tive meus receios. Cibele parecia tão diferente de nós, usava roupas da moda, tinha estudado em escolas particulares. Mas quem era eu para julgar? O que importava era a felicidade do meu filho. Eles se casaram num evento maior do que o nosso tinha sido. A família dela fez questão de uma cerimônia na igreja grande da cidade, com festa depois num salão alugado. Carlos e eu nos sentimos um pouco deslocados naquele ambiente.
mas estávamos felizes pelo nosso filho. 1 ano depois do casamento, recebi a notícia que seria avó. Meu coração se encheu de uma alegria que não cabe em palavras. Carlos começou imediatamente a fazer um berço de madeira entalhada para o netinho ou netinha que viria. Quando soubemos que seria uma menina, ele fez questão de entalhar flores delicadas na cabeceira. Para a princesinha da vovó e do vovô, dizia ele com aquele sorriso manso que eu tanto amava. Vanessa nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Era uma bebê linda, de olhos grandes e escuros, cabelos pretos como os da mãe. Quando a segurei pela primeira vez, tive uma sensação estranha. Algo nos olhos dela, um vazio que não conseguia entender na época, mas logo afastei esse pensamento. Era só uma impressão boba de uma vovó ansiosa. Os primeiros anos de Vanessa foram normais, pelo menos aparentemente. Ela crescia bonita e esperta. Aprendeu a falar cedo, a andar cedo. Carlos e eu babávamos por ela, como avós costumam fazer. Levávamos presentes sempre que íamos visitar. Passávamos horas brincando com ela. Augusto era um pai dedicado, e Cibele, apesar de mais distante às vezes, parecia cuidar bem da menina. Foi quando Vanessa tinha cerca de 5 anos que notei os primeiros sinais de que algo não estava certo. Estávamos no nosso quintal, onde eu tinha um pequeno jardim. Vanessa encontrou um passarinho caído do ninho, ainda filhote. Em vez de chamar algum adulto para ajudar, como a maioria das crianças faria, ela pegou uma pedrinha e começou a cutucar o pobrezinho. Quando a vi, o passarinho já estava... Bem, não estava mais vivo. Vanessa, por que você fez isso? Perguntei, horrorizada. Queria ver como era por dentro. Ela respondeu com uma tranquilidade que me gelou o sangue. Contei para Carlos mais tarde e ele também ficou preocupado. Tentamos falar com Augusto, mas ele minimizou o assunto. Pai, mãe, ela é só uma criança curiosa. Crianças fazem essas coisas às vezes. Talvez ele estivesse certo. Talvez estivéssemos exagerando. Mas os incidentes continuaram. Um dia, encontrei Vanessa no quarto de hóspedes, onde guardávamos algumas lembranças antigas. Ela tinha pegado uma boneca de porcelana que era da minha mãe, uma relíquia de família. A boneca estava sem os braços, sem as pernas, com o rosto riscado com caneta vermelha. O que aconteceu com a boneca, Vanessa? Ela era feia. Deixei ela mais bonita, respondeu a menina, com aquele mesmo olhar vazio. Quando contamos para Cibele, ela ficou irritada. Não com a filha, mas conosco. Vocês deixaram uma boneca antiga ao alcance de uma criança pequena e agora querem culpá-la? Francamente. Foi a primeira vez que senti uma distância se abrindo entre nós e a família do nosso filho. Uma distância que só aumentaria com o passar dos anos. Conforme Vanessa crescia, os comportamentos estranhos se tornavam mais evidentes. Na escola, começaram as reclamações. Ela mentia constantemente, inventava histórias elaboradas para colocar outras crianças em problemas. Uma vez, ela disse que um coleguinha tinha roubado seu lanche, fazendo o menino ser punido. Mais tarde, descobriram que ela mesma tinha jogado a comida no lixo. Em casa, quando visitávamos, ela tinha um comportamento diferente dependendo de quem estava por perto. Com os pais, era doce e obediente. Quando ficava sozinha com os avós, mostrava uma face diferente. Olhava para nós como se nos avaliasse, como se procurasse fraquezas. Lembro de uma vez, quando ela tinha cerca de 9 anos, estávamos fazendo biscoitos juntas. Carlos estava no quintal, consertando uma cadeira. Vanessa me olhou e disse de repente: Vovó, você sabe que as pessoas morrem quando ficam velhas, né? Você e o vovô já estão velhos. Tentei explicar que sim, todos morrem um dia, mas que ainda tínhamos muitos anos pela frente. Ela continuou misturando a massa do biscoito e acrescentou, com uma voz calma demais para uma criança: Eu já vi um gato morrer. Ele fez barulhos engraçados. Você acha que pessoas também fazem barulhos quando morrem? Confesso que fiquei sem palavras. Não era apenas o que ela dizia, mas como dizia. Sem emoção,
sem a curiosidade natural de uma criança, apenas uma observação fria. Contei para Carlos depois e ele também ficou perturbado. Tentamos conversar com Augusto novamente. Dessa vez, sugerimos que talvez Vanessa precisasse de algum tipo de ajuda profissional. O que vocês estão insinuando? Que minha filha tem algum problema mental? Ela só é uma criança inteligente e curiosa. Vocês estão vendo coisas onde não existem. Cibele foi ainda mais dura. Eu sempre soube que vocês não gostavam realmente dela. Agora estão tentando inventar problemas. Talvez seja melhor limitarmos as visitas por um tempo. E assim foi feito. Por quase um ano, vimos nossa neta apenas em ocasiões especiais, sempre com a supervisão dos pais. Carlos ficou arrasado. Ele amava tanto aquela menina, apesar de tudo. Dulce, ele me disse uma noite, será que somos nós? Será que estamos vendo maldade onde só existe uma criança normal? Eu mesma comecei a me questionar. Talvez estivéssemos julgando injustamente. Talvez, por sermos de outra geração, não entendêssemos como as crianças eram hoje em dia. Quando finalmente fomos autorizados a visitar mais livremente, Vanessa tinha 12 anos. Estava maior, mais bonita e aparentemente mais controlada. Nas primeiras visitas, ela se comportou perfeitamente. Carlos e eu começamos a pensar que talvez estivéssemos errados mesmo. Até aquela tarde de domingo, estávamos todos reunidos para o almoço. Augusto e Cibele tinham saído para comprar sobremesa, deixando Vanessa conosco. A sobrinha dela, Anita, filha da irmã de Cibele, também estava lá. Anita tinha 7 anos, uma menininha doce e tímida. As duas estavam brincando no quarto, enquanto Carlos e eu arrumávamos a cozinha. De repente, ouvimos um grito. Corremos para o quarto e encontramos Anita no chão, com Vanessa em cima dela, as mãos ao redor do pescoço da menor. A menina estava vermelha, lutando para respirar. "Vanessa!" gritou Carlos, correndo para separar as duas. "O que você está fazendo?" Vanessa soltou a prima e se levantou, ajeitando a roupa como se nada tivesse acontecido. Estávamos só brincando de médico. Eu era a médica e ela a paciente. Anita estava chorando, ainda tentando recuperar o fôlego. Quando a menina conseguiu falar, entre soluços, ela disse que queria ver se eu ficava azul. Carlos perdeu a compostura pela primeira vez que me lembro. Ele segurou Vanessa pelos ombros e disse com voz firme: "Isso não é brincadeira, Vanessa. Você poderia ter machucado seriamente sua prima. Isso é perigoso e errado." Foi quando vi algo nos olhos dela que me congelou por dentro. Um olhar de puro ódio, seguido de um sorriso que não tinha nada de infantil. "Desculpe, vovô. Não vou fazer de novo. Foi só uma brincadeira." Sim, mas quando Augusto e Cibele voltaram e contamos o que tinha acontecido, a história que Vanessa contou foi completamente diferente. Segundo ela, Anita tinha quebrado sua boneca favorita de propósito, e quando Vanessa ficou chateada, a prima começou a se debater no chão, fingindo que estava sendo atacada. Vanessa disse que só estava tentando acalmar a prima. E para nosso horror, Anita, talvez por medo, confirmou a versão de Vanessa. Nesse momento, Carlos não aguentou. "Isso não é verdade! Nós vimos o que aconteceu!" Foi quando tudo desandou de vez. Cibele nos acusou de termos implicância com a filha dela. Augusto, tentando apaziguar, só piorou a situação ao sugerir que talvez tivéssemos interpretado mal o que vimos. No calor da discussão, Carlos fez algo de que se arrependeria amargamente depois. Quando Vanessa continuou a mentir, olhando-o diretamente nos olhos com aquele sorrisinho, ele perdeu o controle e deu um tapa no rosto dela. Não foi um tapa forte, mas o suficiente para deixar todos em choque. Vanessa não chorou. Em vez disso, olhou para o avô com aqueles olhos frios e disse, baixinho, mas clara o suficiente para que todos ouvíssemos: "Você vai se arrepender disso, vovô." Depois daquele domingo terrível, nada mais foi o mesmo. Augusto e Cibele saíram de nossa casa furiosos, levando Vanessa e a pequena Anita. As últimas palavras que nosso filho nos dirigiu naquela tarde foram duras como pedras. "Vocês passaram dos limites.
Nunca pensei que meu próprio pai, um homem que sempre pregou o respeito, levantaria a mão para uma criança. Não sei quando poderemos nos ver novamente. Carlos passou a noite inteira acordado, sentado na varanda, o rosto nas mãos. Eu nunca o tinha visto tão abatido, nem quando perdeu o próprio pai anos atrás. O que eu fiz, Dulce? Perdi a cabeça, bati numa criança, na nossa netinha. Tentei consolá-lo, dizendo que foi um momento de fraqueza, que ele estava defendendo Anita, que Vanessa tinha ultrapassado todos os limites. Mas nada aliviava sua culpa. Aquele olhar dela, Dulce, aquelas palavras. Você vai se arrepender disso, vovô. Não foi uma reação normal de uma criança que levou um tapa. Foi outra coisa. Na semana seguinte, tentamos contato várias vezes. Telefonamos, mandamos recado por vizinhos, até escrevi uma carta pedindo perdão. Carlos estava disposto a se ajoelhar na frente de todos e pedir desculpas a Vanessa, se isso pudesse consertar as coisas. Mas todas as nossas tentativas foram recebidas com silêncio. O pior foi quando Carlos tentou visitar a carpintaria onde Augusto trabalhava com ele. Sim, nosso filho tinha seguido os passos do pai, apesar da formação em educação. Quando chegou lá, o sócio de Carlos disse que Augusto tinha pedido para avisá-lo que não queria vê-lo, que era melhor dar tempo ao tempo. Aquilo quebrou meu marido por dentro. A carpintaria era seu orgulho, o lugar onde pai e filho compartilhavam não apenas o trabalho, mas também sonhos e planos. Era o legado que Carlos construía para deixar para Augusto. E agora estava se tornando mais um símbolo do abismo que crescia entre nós. Passaram-se semanas, depois meses. Tentamos manter contato com amigos e vizinhos em comum para ao menos saber como a família estava. Foi assim que descobrimos que Vanessa tinha sido transferida de escola. Problemas de adaptação, foi o que disseram. Na nova escola, ela rapidamente se tornou uma aluna exemplar, envolvida em atividades extracurriculares, querida pelos professores. Viu só, eram vocês que estavam errados sobre ela, nos disse uma vizinha bem intencionada, sem saber o quanto aquelas palavras doíam. Após 6 meses sem contato, recebemos um telefonema de Augusto. Sua voz estava diferente, mais contida. Papai, mamãe, Vanessa pediu para falar com vocês. Ela disse que sente a falta dos avós, que quer fazer as pazes. O coração de Carlos quase saltou do peito. Ele acreditava que aquela era a chance de reconstruir a família, de corrigir seu erro. Concordamos imediatamente em recebê-los para um almoço de domingo, como nos velhos tempos. Passei a semana inteira preparando os pratos favoritos de todos. Carlos limpou a casa de cima a baixo, arrumou o jardim, até consertou a cadeira de balanço da varanda que Augusto gostava desde criança. Estávamos nervosos, como adolescentes em primeiro encontro. Quando eles chegaram, Vanessa correu para abraçar o avô. Desculpa, vovô. Eu também perdi a cabeça naquele dia. Te amo muito. Carlos não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou a neta com força, murmurando palavras de desculpas. Por um momento, tudo parecia bem novamente. O almoço transcorreu com uma normalidade forçada. Todos evitávamos tocar no assunto que tinha nos separado. Falamos do trabalho, do tempo, das notícias. Vanessa estava particularmente adorável, ajudando a servir a mesa, pedindo para ouvir histórias antigas de quando o pai era criança. Depois da sobremesa, quando estávamos tomando café na varanda, Vanessa pediu para mostrar ao avô um projeto da escola. Carlos, feliz com a aparente reconciliação, a seguiu até o quarto de hóspedes, onde ela tinha deixado sua mochila. Fiquei na cozinha, conversando com Augusto e Cibele. Foi quando ouvi um barulho vindo do quarto. Não era alto, mas tinha algo de errado nele. Pedi licença e fui verificar. Ao entrar no quarto, encontrei Carlos sentado na cama, pálido como um lençol. Vanessa estava de pé na frente dele, aquele mesmo sorriso frio nos lábios. Sobre a cama havia algumas fotos. O que está acontecendo aqui? Perguntei, me aproximando. Carlos não respondeu. Peguei as fotos e senti meu sangue gelar. Eram fotos de animais mortos, pequenos animais como esquilos, pássaros, até um gatinho,
em diferentes estágios de... Bem, não quero nem descrever. Ao lado deles, sempre Vanessa, às vezes com o que parecia ser uma faca pequena ou tesoura na mão. Vanessa, o que é isso? Consegui perguntar, minha voz quase sumindo. São meus projetos de ciências, vovó. Estou estudando anatomia. Não é interessante como somos todos iguais por dentro? Nesse momento, Augusto entrou no quarto. Ele viu as fotos em minhas mãos e as arrancou com força. Onde você achou isso? Estavam vasculhando as coisas dela? Não, filho, ela mostrou para nós. Disse que era um projeto da escola, respondeu Carlos, finalmente encontrando sua voz. Augusto olhou para Vanessa, que agora tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas que eu podia jurar que não estavam lá segundos antes. Papai, mamãe, por que vocês estão fazendo isso? Eu só queria mostrar ao vovô minhas fotos do zoológico. Eles pegaram essas fotos horríveis de não sei onde e estão dizendo que são minhas. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. A mentira era tão absurda, tão descarada, que fiquei sem palavras. Carlos se levantou, tentando se aproximar do filho. Augusto, filho, você conhece a gente. Acha mesmo que inventaríamos algo assim? Olhe para essas fotos, olhe para o rosto dela nelas. É a Vanessa, mas Augusto não queria ver. Talvez não conseguisse enfrentar a verdade sobre a própria filha. Ele amassou as fotos, jogou-as no chão e disse, com uma voz que não parecia a dele: Chega! Eu tentei, juro que tentei dar uma chance, mas vocês não conseguem aceitar a Vanessa, não conseguem ver que ela é só uma criança normal. Talvez seja melhor não nos vermos mais por um tempo. Cibele apareceu na porta, olhando a cena com espanto. Augusto pegou Vanessa pela mão e saiu, praticamente arrastando a esposa. Da porta de casa, ainda ouvimos Vanessa dizer, em voz alta o suficiente para nos alcançar: Papai, a vovó escondeu minha mochila. Minhas fotos do zoológico estavam lá. E assim, nosso filho saiu de nossas vidas novamente, dessa vez por um período muito maior. Ficamos arrasados. Carlos não dormia direito, mal comia. Eu mesma me sentia como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Dulce, me disse Carlos uma noite. Estou com medo, não por nós, mas por Augusto, por Cibele, até por aquela pobre menina Anita. Vanessa, tem algo de muito errado com ela. Passamos os meses seguintes tentando convencer Augusto a buscar ajuda profissional para Vanessa. Mandamos artigos sobre comportamentos problemáticos em adolescentes, indicações de psicólogos, até um livro sobre crianças com transtornos de conduta. Tudo voltava sem ser aberto, às vezes com uma nota curta. Parem com isso. A situação se tornou insustentável. Vizinhos começaram a comentar, amigos tomaram lados. Alguns nos viam como os avós problemáticos que não aceitavam a neta, outros como vítimas de uma família ingrata. Foi quando Carlos teve a ideia de nos mudarmos. Ele tinha um antigo amigo de juventude que morava em outra cidade, a algumas horas de distância. Este amigo tinha lhe oferecido sociedade numa pequena carpintaria local. Talvez seja melhor assim, Dulce. Dar espaço. Quem sabe, com o tempo, Augusto perceba a verdade por conta própria. A decisão de deixar a cidade onde tínhamos vivido toda a vida foi difícil, mas parecia a única saída. Vendemos nossa casa. Carlos vendeu sua parte na carpintaria para o sócio, por um valor bem abaixo do que valia, só para fechar o negócio rapidamente. E partimos com o coração pesado, mas esperançosos de que o tempo pudesse curar as feridas. Nossa nova vida começou modestamente. A casa era menor que a antiga, a carpintaria precisava de reformas. Mas estávamos juntos, e isso era o que importava. Carlos, sempre trabalhador, jogou-se no novo negócio com entusiasmo. Em poucos meses, já tinham uma pequena clientela fiel, encantada com o talento do meu marido para trabalhos detalhados em madeira. Eu comecei a fazer bolos e doces para vender. Era algo que sempre gostei e me ajudava a passar o tempo, a não pensar tanto na família que deixamos para trás. Fizemos alguns amigos, nos envolvemos na comunidade local.
Não era a vida que tínhamos planejado para a nossa velhice, mas estava sendo uma vida digna, tranquila. Mantínhamos contato mínimo com Augusto. Telefonemas nas datas importantes, cartões de Natal. Ele nunca vinha nos visitar e nós não éramos convidados para ir à casa deles. Sobre Vanessa, as notícias eram sempre superficiais. Ela vai bem na escola. Ganhou um concurso de redação. Nada que nos permitisse saber realmente como ela estava. E assim passamos quase 2 anos construindo essa nova vida, tentando não olhar muito para trás, embora o coração ainda doesse de saudade do nosso único filho. Até aquela manhã de domingo, quando recebemos um telefonema que mudaria nossas vidas para sempre. O telefonema veio de um número desconhecido. Atendi enquanto Carlos estava no banho. Senhora Dulce? A voz do outro lado era formal, grave. Aqui é o delegado Evaristo. É sobre seu filho, Augusto Guimarães. Meu coração parou por um instante. Na minha idade, um telefonema de delegado sobre um parente nunca traz boas notícias. O que aconteceu com meu filho? Ele está bem? Seu filho está bem, senhora. Mas houve um incidente. Prefiro não entrar em detalhes por telefone. A senhora poderia vir até a delegacia? É importante que seja o quanto antes. Carlos e eu partimos naquela mesma manhã. A viagem de volta à nossa antiga cidade pareceu durar uma eternidade, embora fossem apenas algumas horas. Minha mente criava os piores cenários possíveis. Será que Augusto tinha se envolvido em algum acidente? Ou seria algo relacionado a Vanessa? Na delegacia, fomos recebidos pelo delegado Evaristo, um homem de meia idade com olheiras profundas de quem não dormia direito há dias. Senhor e senhora Guimarães, obrigado por virem tão rápido. Sentem-se, por favor. Ele nos olhou com uma expressão que misturava compaixão e desconforto. Houve um incidente na casa de seu filho. A neta de vocês, Vanessa, fez uma acusação grave. Senti Carlos enrijecer ao meu lado. Que tipo de acusação? Perguntou ele, a voz baixa e controlada. Ela afirma que seu filho, Augusto, tem abusado dela há vários anos. Foi como se o chão se abrisse sob nossos pés. Carlos se levantou de um salto. Isso é um absurdo. Meu filho jamais faria algo assim. Vanessa está mentindo, como sempre mentiu. O delegado ergueu as mãos pedindo calma. Entendo sua reação, senhor, mas precisamos investigar todas as acusações desse tipo com seriedade. A menina deu detalhes, convincentes, e há um vídeo que ela gravou secretamente. Nesse momento ele hesitou, olhando para mim. Senhora, talvez seja melhor a senhora esperar lá fora enquanto mostro este vídeo ao seu marido. Não, respondi firmemente. Se é sobre meu filho, quero ver também. O delegado assentiu relutantemente e ligou um pequeno aparelho de TV. O que vimos nos próximos minutos foi indescritível. Um vídeo onde parecia ser Augusto, entrando no quarto de Vanessa tarde da noite, se aproximando da cama dela. Isso é uma montagem, gritou Carlos, desligando o aparelho com as mãos trêmulas. Meu filho nunca faria isso. Nunca! O delegado suspirou pesadamente. Também achamos estranho. Por isso os chamamos. Augusto nega veementemente, claro. Diz que nunca entrou no quarto da filha daquela forma. Cibele está devastada. Não sabe em quem acreditar. Vanessa está com assistentes sociais agora. E por que nos chamaram? Perguntei, ainda tentando processar o horror daquelas imagens. Porque seu filho mencionou que vocês tinham preocupações sobre o comportamento de Vanessa. Disse que vocês tentaram alertá-los várias vezes. Carlos e eu nos entreolhamos. Depois de tanto tempo sendo ignorados, sendo tratados como os vilões da história, finalmente alguém queria nos ouvir. Mas em que circunstâncias? Passamos as horas seguintes relatando tudo ao delegado. Os pequenos animais mortos, as mentiras elaboradas, a tentativa de machucar a prima Anita, as fotos perturbadoras. O delegado tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer algum ponto. Vocês têm alguma dessas evidências? As fotos que mencionaram, por exemplo?
Negamos com a cabeça. Tudo tinha ficado para trás quando nos mudamos. Infelizmente, é a palavra de vocês contra a dela. E ela tem um vídeo, por mais suspeito que seja. Conseguimos ver Augusto brevemente. Estava irreconhecível, magro, abatido, os olhos vermelhos de quem chorou até não ter mais lágrimas. Pai, mãe, vocês estavam certos o tempo todo. Vanessa. Não sei o que aconteceu com ela, onde erramos na criação. Ela está destruindo nossa família com mentiras. Cibele não sabe em quem acreditar. Está à beira de um colapso. E eu posso perder tudo. Meu trabalho, minha liberdade, minha reputação. Foi um encontro breve, supervisionado por um oficial. Prometemos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para ajudar, para provar sua inocência. Nos dias que se seguiram, ficamos na cidade, hospedados num pequeno hotel. Carlos reativou velhos contatos, conversou com vizinhos, com ex-professores de Vanessa, tentando juntar qualquer informação que pudesse ajudar Augusto. Eu fui até a escola, tentei falar com amigas de Vanessa, com pais de outros alunos. O que descobrimos foi perturbador. Por trás da fachada de aluna exemplar, havia rumores inquietantes. Uma colega que de repente mudou de escola depois de um desentendimento com Vanessa. Um professor que pediu transferência após acusar Vanessa de colar num exame, e depois retirou a acusação por razões nunca esclarecidas. Pequenos incidentes que, isolados, pareciam insignificantes, mas juntos formavam um padrão preocupante. Mas nada era concreto o suficiente. Nada que pudesse competir com um vídeo, por mais que suspeitássemos de sua autenticidade. Foi numa dessas noites, voltando exaustos para o hotel, que encontramos Cibele esperando por nós no saguão. Estava irreconhecível, os cabelos despenteados, olheiras profundas, as mãos tremendo. Vocês estavam certos, disse ela, a voz quase sumida. Encontrei algo terrível. Em seu tablet, ela nos mostrou conversas de Vanessa em um aplicativo de mensagens. Eram trocas com um rapaz mais velho, onde ela se gabava de como era fácil manipular os pais, de como planejava se livrar do pai para ficar com a herança da família da mãe. Ela dizia a ele que ia destruir o Augusto, que ia acusá-lo de coisas horríveis, que tinha aprendido a editar vídeos que ninguém desconfiaria. Carlos pegou as mãos dela, tentando acalmá-la. Cibele, isso é prova. Você mostrou isso à polícia? Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vanessa descobriu que eu vi, deletou tudo. Estas capturas de tela que salvei, ela diz que são falsas, que eu as fabriquei porque estou tendo um colapso nervoso. E o pior, estão acreditando nela. Naquela noite, fizemos um plano. Cibele iria até a delegacia no dia seguinte com as capturas de tela. Carlos a acompanharia, junto com um advogado que havia contratado para ajudar Augusto. Eu ficaria no hotel, tentando contatar o rapaz com quem Vanessa trocava mensagens. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Fomos acordados por batidas violentas na porta do hotel. Era o mesmo delegado Evaristo, acompanhado de 2 policiais. Senhor Guimarães, preciso que o senhor me acompanhe. O que houve? Perguntei, agarrando o braço de Carlos. Houve outro incidente, na casa de seu filho. Carlos empalideceu. Augusto, ele está bem? Seu filho está sob custódia protetiva. É sobre a menina Vanessa. O delegado hesitou, então continuou, a voz grave. Ela foi encontrada inconsciente esta madrugada. Parece que tentou ferir a si mesma. Deixou uma carta culpando os avós por colocarem o pai contra ela, dizendo que não aguentava mais viver assim. A meu sangue gelou nas veias. Olhei para Carlos e vi o mesmo horror em seus olhos. Isso é uma armação, ele murmurou, mais para si mesmo que para o delegado. Ela está nos incriminando também. Senhor, preciso que me acompanhe para prestar esclarecimentos. A situação é grave. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Carlos passou horas na delegacia, respondendo as mesmas perguntas, repetindo nossa versão dos fatos. Augusto foi formalmente acusado de agressão à filha.
Aparentemente, Vanessa tinha confessado que as acusações de abuso eram falsas, mas insistia que o pai tinha batido nela várias vezes. Cibele tentou mostrar as capturas de tela à polícia, mas como Vanessa havia previsto, foram consideradas evidências questionáveis. E nós? Éramos os avós problemáticos que sempre implicaram com a neta, que abandonaram a família quando mais precisavam, que agora incitavam o pai contra a filha. Uma semana depois desse pesadelo começar, Carlos teve que voltar à nossa nova cidade. A carpintaria não podia ficar fechada por tanto tempo e precisávamos de dinheiro para ajudar a pagar o advogado de Augusto. Volto no final da semana, prometeu ele, me abraçando na rodoviária. Vai dar tudo certo, Dulce. A verdade sempre aparece. Foi a última vez que vi meu marido com vida. 3 dias depois da partida de Carlos, recebi outro telefonema. Era de madrugada, e o toque estridente do telefone me arrancou de um sono agitado, cheio de pesadelos. Era Geraldo, o amigo e sócio de Carlos na carpintaria. Sua voz estava embargada, quase irreconhecível. Dona Dulce, aconteceu uma tragédia. A carpintaria... Houve um incêndio. Meu coração pareceu parar. Carlos? Onde está o Carlos? O silêncio do outro lado da linha foi a resposta mais dolorosa que já recebi na vida. Não me lembro direito das horas que se seguiram. Sei que Geraldo providenciou minha viagem de volta, que alguma alma bondosa me acompanhou no ônibus, que cheguei à nossa nova cidade para encontrar apenas cinzas onde antes era a carpintaria que Carlos amava tanto. As autoridades disseram que foi um acidente. Um curto-circuito, provavelmente. Carlos costumava trabalhar até tarde, especialmente quando estava preocupado. Disseram que ele deve ter adormecido no pequeno escritório que tinha nos fundos. Que a fumaça provavelmente o matou antes das chamas o alcançarem. Tentaram me confortar dizendo que ele não sofreu, como se isso pudesse diminuir minha dor. O enterro foi simples, como Carlos teria desejado. Alguns amigos da nova cidade, Geraldo e sua esposa, 2 ou 3 vizinhos. Augusto não pôde vir, ainda estava sob investigação, não podia deixar a cidade. Cibele mandou flores e um cartão escrito à mão, com palavras gentis sobre o sogro que sempre admirou. De Vanessa, nada. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Nas semanas que se seguiram, me movi como um fantasma. Fiquei na casa que dividíamos, cercada pelas lembranças de Carlos em cada canto. Seus chinelos ainda ao lado da cama, sua camisa favorita ainda pendurada atrás da porta. Seu cheiro, que aos poucos se esvaía dos travesseiros, das roupas, deixando apenas lembranças cada vez mais tênues. Geraldo cuidou do seguro, dos documentos, de todas as formalidades. Ele tinha sido um bom amigo para Carlos e continuava sendo para mim. Sua esposa, Margarida, me trazia comida todos os dias, se certificava de que eu estava me alimentando, tentava me convencer a sair, a não me isolar completamente. Foi Margarida quem atendeu a porta naquela tarde, cerca de 1 mês após a morte de Carlos. Eu estava na cozinha, tentando me forçar a comer algo, quando a ouvi conversando com alguém. Depois, ela entrou, segurando um envelope pardo. Dulce, chegou isso para você. Entrega especial, tive que assinar. O envelope não tinha remetente, apenas meu nome e endereço, escritos com uma caligrafia que não reconheci. Dentro havia um pequeno dispositivo, um pendrive e um bilhete anônimo. Isso explica tudo. Tome cuidado. Margarida ficou comigo enquanto conectávamos o pendrive ao velho computador que Carlos usava para a contabilidade da carpintaria. Havia apenas um arquivo, um vídeo. O que vi nos próximos minutos mudou minha vida para sempre. O vídeo mostrava a carpintaria à noite. A data no canto inferior indicava exatamente a noite do incêndio. A qualidade não era muito boa. Parecia ter sido gravado de alguma câmera de segurança nas proximidades. Mostrava alguém se aproximando sorrateiramente dos fundos da carpintaria. A figura estava encapuzada, mas quando se virou brevemente para olhar ao redor, o rosto ficou visível por um instante sob a luz de um poste. Era Vanessa.
Ela entrou pelos fundos, usando o que parecia ser uma chave. Como conseguiu uma chave? Nunca soube. Talvez tenha roubado a de Carlos em algum momento, feito uma cópia. O vídeo mostrava apenas o exterior, não o que aconteceu dentro. Mas cerca de 20 minutos depois, Vanessa saiu correndo. Poucos minutos depois, começava a aparecer fumaça. A gravação continuava por mais alguns minutos, mostrando a fumaça aumentando, depois as primeiras chamas visíveis pelas janelas. Terminava com a chegada dos bombeiros já tarde demais. Mas o mais chocante estava por vir. O vídeo então cortava para outra gravação, aparentemente feita com um celular. Mostrava Vanessa sozinha em algum lugar que parecia um quarto, olhando diretamente para a câmera. Ela sorria, não como uma adolescente normal sorriria, mas com um sorriso frio que nunca alcançava seus olhos. "Olá, vovó", ela dizia, a voz calma, quase doce. "Se você está vendo isso, significa que alguém finalmente fez a coisa certa. Queria que você soubesse que o vovô sofreu. Não foi rápido como estão te dizendo. Ele acordou com um cheiro de fumaça, tentou sair. A porta estava trancada por fora. Ele gritou, bateu na porta, tentou quebrar a janela. Mas eu tinha planejado tudo. As janelas eram reforçadas, lembra? O próprio vovô instalou aquelas grades depois daquele assalto no ano passado." Ela fez uma pausa, inclinando a cabeça levemente para o lado, como se estivesse contemplando uma memória agradável. "Quando entrei lá, ele estava dormindo. Tão fácil. Coloquei um sonífero no café dele mais cedo, quando fui visitar a carpintaria. Disse que queria fazer as pazes, que sentia muito pela confusão toda com papai. Ele acreditou, claro. Vovô sempre foi tão confiante." Margarida soltou um grito abafado ao meu lado. Eu estava paralisada, incapaz de desviar os olhos da tela, incapaz até mesmo de chorar. "Sabe por que fiz isso, vovó?" Vanessa continuou. "Lembra daquele tapa que ele me deu? Você vai se arrepender disso, vovô. Eu sempre cumpro minhas promessas, sempre." Ela se aproximou mais da câmera, os olhos escuros brilhando com algo que eu nunca tinha visto antes em um ser humano. "Agora é sua vez de sofrer, vovó. Vivendo sozinha, sabendo que seu marido morreu por sua culpa. Se vocês tivessem me deixado em paz, nada disso teria acontecido. Mas não. Vocês tinham que ficar preocupados com meu comportamento. Tinham que tentar fazer o papai e a mamãe me levarem a especialistas. Como se houvesse algo de errado comigo." Ela riu, um som vazio de qualquer alegria real. "Não há nada de errado comigo. Sou exatamente o que deveria ser. E agora você vai viver com isso. Com a verdade que ninguém mais vai acreditar." "Por quê? Quem suspeitaria de uma pobre adolescente traumatizada que só quer uma vida normal? Todo mundo vai pensar que você enlouqueceu de dor se tentar contar a alguém." O vídeo terminava abruptamente. Fiquei olhando para a tela preta, sentindo algo dentro de mim se quebrar e, ao mesmo tempo, algo novo surgir. Uma resolução. Uma certeza. "Dulce", Margarida murmurou ao meu lado, a voz trêmula. "Precisamos levar isso à polícia. Agora mesmo." Balancei a cabeça lentamente. "Não." "Você ouviu o que ela disse. Ninguém vai acreditar. Vão dizer que é uma montagem, assim como disseram sobre o vídeo que ela fabricou contra Augusto. Mas temos que fazer alguma coisa. Ela matou Carlos. Ela confessou." Olhei para minha amiga, sentindo uma calma estranha me envolver. "Sim, vamos fazer algo, mas não do jeito que você está pensando." Nos dias que se seguiram, fiz os preparativos. Primeiro, criei uma cópia do pendrive e o escondi em um lugar seguro. Depois, liguei para Augusto. A conversa foi breve, dolorosa. Ele ainda estava sob investigação, mas as coisas pareciam estar melhorando. Cibele tinha finalmente convencido as autoridades a investigar mais a fundo as acusações de Vanessa, e algumas inconsistências estavam surgindo. "Mãe, ela perguntou por você outro dia", disse Augusto. "Disse que queria te visitar, te consolar pela perda do pai." Senti meu coração acelerar. "E o que você disse?"
Disse que ia falar com você, ver se estava pronta para visitas. Ela pareceu ansiosa. Diga a ela que estou, filho, que ficarei feliz em vê-la. A armadilha estava preparada. Sabia que Vanessa viria não para me consolar, mas para se certificar de que eu estava sofrendo, para saborear sua vitória. Talvez até para eliminar mais um obstáculo, caso suspeitasse que eu sabia de algo. Margarida não aprovava meu plano. Implorou que eu reconsiderasse, que deixasse a justiça seguir seu curso. Mas que justiça seria essa? A justiça que estava quase condenando meu filho por crimes que não cometeu? A justiça que permitiu que Vanessa manipulasse a todos por tantos anos? O que você está planejando, Dulce? Perguntou Margarida, preocupação evidente em sua voz. Apenas uma conversa, respondi. Uma conversa entre avó e neta. Quando Vanessa chegou, 3 dias depois, eu estava pronta. A casa estava arrumada, café fresco na mesa, bolos que eu sabia que ela gostava. Interpretei o papel da avó enlutada à perfeição. Minha querida, disse, abrindo os braços para abraçá-la na porta. Como é bom te ver. Ela correspondeu ao abraço com a mesma falsidade. Vovó, sinto tanto a sua perda. Como você está? Conversamos amenidades por algum tempo. Ela contou sobre a escola, sobre como as coisas estavam melhorando em casa. Eu falei sobre minha vida solitária, sobre como sentia falta de Carlos. Observei como ela saboreava cada palavra de dor, como seus olhos brilhavam quando eu mencionava o quanto a solidão era difícil. Quando servi o café, ela hesitou por um instante antes de aceitar a xícara. Algo errado com o café, querida? Ela sorriu, aquele mesmo sorriso que não alcançava os olhos. Não, vovó, só estava admirando a xícara. É bonita. Era do conjunto favorito do seu avô, disse, observando-a atentamente. Notei um brilho de satisfação em seus olhos ao ouvir isso. Ela tomou um gole, então outro. Conversamos mais um pouco, até que notei seus olhos começarem a ficar pesados, suas palavras um pouco arrastadas. Está se sentindo bem, Vanessa? Estou um pouco tonta. Deve ser o cansaço da viagem, sugeri, levantando-me para ajudá-la. Vamos, vou te levar para descansar um pouco no quarto de hóspedes. Ela tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Segurei-a, sentindo seu corpo cada vez mais mole em meus braços. O que você fez? Ela murmurou, a compreensão começando a surgir em seus olhos. Apenas te ofereci um café, querida, do mesmo jeito que você ofereceu ao seu avô naquele dia. O pânico começou a tomar conta de seu rosto, mas ela já estava fraca demais para reagir. Ajudei-a a se deitar no sofá e esperei que o sonífero fizesse efeito completo. Não demorou muito. O que aconteceu depois, eu não gosto de relembrar nos detalhes. Digamos apenas que Vanessa acordou em um lugar isolado, seguro, onde ninguém podia nos ouvir. Um lugar preparado cuidadosamente nos dias anteriores. Quando ela finalmente abriu os olhos, eu estava sentada à sua frente, o pendrive na mão. Olá, querida. Temos muito o que conversar. Mostrei a ela o vídeo. Vi o choque em seu rosto ao perceber que seu crime tinha sido documentado, que sua confissão estava gravada. Como conseguiu isso? Ela perguntou, a voz ainda arrastada pelo efeito do sonífero. Alguém com consciência, respondi simplesmente. Alguém que viu o que você fez e não pôde ficar calado. Conversei longamente com Vanessa naquela noite. Fiz perguntas que me atormentavam há anos. Por que ela era assim? Desde quando? Houve algum momento em que poderíamos ter ajudado, mudado o curso dos acontecimentos? Suas respostas foram perturbadoras em sua simplicidade. Não houve trauma, não houve causa para seu comportamento. Ela simplesmente era assim. Sempre soube que era diferente. Sempre viu as emoções dos outros como ferramentas a serem manipuladas. O amor, a compaixão, a empatia eram conceitos que ela compreendia intelectualmente, mas nunca sentiu. O que vai fazer comigo? Ela perguntou finalmente,
quando o sol começava a nascer lá fora. Olhei para ela, minha neta, meu sangue, o ser que havia tirado de mim o amor da minha vida. E tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vou fazer o que ninguém teve coragem de fazer, Vanessa. Vou proteger o mundo de você. O que aconteceu depois é algo que carrego comigo todos os dias. O peso da decisão, o peso do ato. Não me orgulho, não me arrependo. Fiz o que tinha que ser feito, o que nenhum sistema, nenhuma instituição, nenhuma lei faria. Quando tudo terminou, voltei para casa. Liguei para Augusto para dizer que Vanessa tinha saído cedo, que tinha dito que precisava encontrar algumas amigas na cidade. Esperei que o alarme fosse dado, que a busca começasse. E então, fiz o que precisava fazer. Entrei em uma delegacia e confessei. Entreguei as evidências do que Vanessa tinha feito com Carlos. Contei toda a história desde o início e assumi a responsabilidade pelo que tinha acontecido com ela. A investigação foi longa. O vídeo de Vanessa, confessando o assassinato de Carlos, foi considerado prova suficiente para encerrar o caso do incêndio. As acusações contra Augusto foram retiradas, sua reputação parcialmente restaurada. Cibele, eventualmente, encontrou algum tipo de paz. E eu? Recebi minha sentença com a cabeça erguida. Não nego o que fiz. Não busco perdão. Quando o juiz me perguntou se eu me arrependia, olhei nos olhos dele e disse a verdade. Me arrependo apenas de não ter percebido antes o perigo que ela representava. Me arrependo das vidas que poderiam ter sido poupadas. Já se passaram 8 anos desde aquele dia. 8 anos vivendo entre estas paredes, com uma rotina tão regular quanto o tic-tac do velho relógio da sala de visitas. Acordo cedo, como sempre fiz. Faço minha cama com o cuidado que mamãe me ensinou lá nos tempos da casa de taipa. Tomo o café da manhã com as outras senhoras. Sim, há um pavilhão especial para mulheres da minha idade, com problemas de saúde como os meus. A artrite não me deixa fazer muitas atividades físicas, mas ainda consigo ler, conversar e às vezes até ajudo na horta da prisão. As pessoas aqui me tratam com um respeito curioso. As guardas mais antigas já conhecem minha história. As mais novas logo ouvem os rumores. Aquela é a Dona Dulce, a que matou a própria neta. Algumas me olham com horror, outras com uma espécie de admiração velada. A maioria apenas me deixa em paz, o que é tudo que peço. Tenho meu cantinho na biblioteca, onde passo boa parte dos meus dias. A responsável, Dona Neuza, me permite ficar além do horário às vezes. Uma senhora da sua idade, com seu histórico impecável aqui dentro, merece algumas regalias, ela diz. Acho que no fundo ela entende. Nunca falamos sobre isso diretamente, mas certa vez ela mencionou que tinha uma filha que sofreu nas mãos de um predador. A maneira como disse a palavra me fez pensar que talvez ela também tivesse tomado alguma atitude que a sociedade não aprovaria. A vida aqui não é ruim. Tenho minhas refeições, meu cantinho para dormir, minhas pequenas rotinas. As visitas de Augusto são o que mais alegram meus dias. No começo, ele vinha com menos frequência, ainda processando tudo o que aconteceu. Mas com o tempo, as visitas se tornaram regulares, uma vez por mês, sem falta. Ele vem sozinho agora. Ele e Cibele se separaram alguns anos atrás. Não por culpa ou ressentimento, mas porque algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Eles mantêm uma amizade respeitosa pelo bem das memórias que compartilharam antes de tudo desmoronar. Augusto reconstruiu sua vida. Voltou a lecionar, em outra escola, em outra cidade. Os alunos o adoram, pelo que me conta. Ele tem aquele mesmo jeito calmo do pai, aquela mesma capacidade de ouvir realmente as pessoas. Às vezes, traz fotos dos projetos que desenvolve com os estudantes, hortas comunitárias, recuperação de áreas verdes, trabalhos com idosos. Parece que a dor o transformou em alguém ainda mais sensível às necessidades dos outros. Tenho algumas amigas aqui dentro.
Mulheres com histórias diferentes, mas que, como eu, chegaram a um ponto em suas vidas onde a lei e a moral convencional não ofereciam respostas para suas situações. Trocamos histórias, compartilhamos lembranças dos tempos melhores, falamos sobre os filhos, os netos que ainda temos. Uma vez por semana, participo do grupo de artesanato. Meus dedos já não são tão ágeis quanto antes, mas ainda consigo fazer pequenos bordados, crochês simples. Fazemos peças que são vendidas em uma feira beneficente no final do ano. O dinheiro vai para um abrigo de crianças. Há uma certa ironia nisso que não me escapa. Nos dias de visita, o pátio fica cheio de famílias, mães com filhos, avós com netos. Nesses momentos, sinto uma pontada de dor ao ver as outras avós brincando com seus netinhos. Lembro de como Carlos sonhava em ter mais netos, em ensinar marcenaria para eles, em construir brinquedos de madeira como fez para Vanessa quando era pequena. Destinos que nunca se realizarão. Augusto não teve outros filhos. Acho que, de certa forma, ele teme que haja algo em nosso sangue, algo que possa ser transmitido. Já tentei convencê-lo de que não é assim, que Vanessa foi um caso único, uma anomalia. Mas entendo seu medo. Algumas sombras são longas demais. Ele me traz livros a cada visita. Sabe que a leitura é meu refúgio. Através das páginas, posso visitar lugares que nunca conhecerei em pessoa, viver vidas que nunca serão minhas. Já li mais nestes 8 anos de prisão do que em toda a minha vida anterior. Poesia, romances, história, biografias. Descobri talentos e interesses que nem sabia que tinha. As outras senhoras aqui às vezes me pedem conselhos. Parece que atingi uma espécie de status de sábia entre elas. Irônico, não? Eu, que tomei a decisão mais extrema possível, sendo consultada sobre questões de ética e moral. Mas talvez seja justamente por ter cruzado essa linha que posso falar sobre os limites com alguma autoridade. As noites são a parte mais difícil. Quando as luzes se apagam, quando o silêncio cai sobre o pavilhão, é quando as memórias voltam com mais força. O rosto de Carlos, seu sorriso gentil, suas mãos calejadas segurando as minhas. O rostinho de Vanessa bebê, antes que qualquer sombra se manifestasse naqueles olhinhos. Os domingos em família, os almoços, as risadas. A vida que tivemos, a vida que poderíamos ter tido. Tenho pesadelos às vezes, não sobre o que fiz. Estranhamente, isso raramente me atormenta nos sonhos. Mas sonho com Carlos preso naquela carpintaria em chamas, gritando por ajuda. Acordo suando frio, com o coração disparado. Nesses momentos, a cela parece menor, o ar mais rarefeito. Respiro fundo, conto até 10 e repito para mim mesma: fiz o que precisava ser feito. Não espero sair daqui. Minha sentença é perpétua, e na minha idade isso significa o resto da vida. Estou em paz com isso. Não acho que conseguiria viver no mundo lá fora novamente. Aqui, tenho uma estrutura, uma rotina. Aqui, todos sabem quem sou, o que fiz. Não há necessidade de explicações ou desculpas. A vida me ensinou que às vezes não há escolhas certas, apenas escolhas necessárias. E com elas, vêm consequências que devemos aceitar. Eu aceitei as minhas. Meus queridos que me ouvem até aqui, sei que minha história é pesada. Não é o tipo de conto que avós costumam contar aos netos antes de dormir. Mas é verdadeira, com toda a dor e as marcas que carrega. Se há algo que aprendi nestes 76 anos de vida, é que o mundo não é preto e branco. Há sombras em cada esquina, nuances em cada decisão. O amor, esse sentimento que deveria ser sempre puro e elevado, às vezes pode nos levar a lugares obscuros que jamais imaginaríamos visitar. Para aqueles que estão enfrentando situações semelhantes à que enfrentei, e espero sinceramente que sejam poucos, quero dizer: observem atentamente. Prestem atenção aos sinais. Não ignorem aquela sensação incômoda no estômago quando algo parece errado, mesmo que todos ao redor digam que está tudo bem. Confiem em seus instintos. Eles existem por um motivo. Lembrem-se que em cada lugar,
Em cada cultura, existem pessoas e organizações preparadas para ajudar. Busquem-nas antes que seja tarde demais. Falem, insistam, documentem. Não deixem que o amor os segue para o perigo, mesmo quando esse perigo vem de alguém que deveria ser motivo de alegria e orgulho. Já vivi o suficiente para saber que algumas pessoas nascem diferentes. Não é culpa dos pais, não é culpa da criação, não é culpa de ninguém. Simplesmente são como são. O importante é reconhecer isso a tempo, buscar ajuda especializada, proteger quem precisa ser protegido. O que fiz não tem volta. Carrego o peso dessa decisão todos os dias. Cada manhã que acordo, cada noite antes de dormir, penso no que poderia ter sido diferente. Se tivéssemos insistido mais quando Vanessa era pequena. Se tivéssemos conseguido provas concretas para convencer Augusto e Cibele. Se o sistema tivesse funcionado quando precisamos dele. Mas o se é uma estrada que não leva a lugar nenhum, como dizia minha mãe. Hoje, vivo com as consequências das minhas escolhas. E embora o preço tenha sido alto, minha liberdade, os anos que poderia ter passado com meu filho, a chance de ver Carlos envelhecer ao meu lado, há uma certa paz em saber que fiz o que acreditava ser necessário, que impedi que mais vidas fossem destruídas. A dor que carrego não é só pela perda do meu marido, ou pela vida que deixei para trás. É também pela neta que nunca tive de verdade, pela menina que poderia ter sido, mas nunca foi. Pelo potencial desperdiçado, pela chance de redenção que nunca existiu. Se você está me assistindo agora e se identifica com qualquer parte da minha história, seja como alguém que suspeita que há algo errado ou como alguém que está sofrendo nas mãos de outra pessoa, por favor, busque ajuda. Existem profissionais treinados, existem abrigos, existem pessoas que vão acreditar em você. Não espere até que seja tarde demais. Não espere até que a única saída pareça ser fazer justiça com as próprias mãos. E por último, meus queridos, antes de me despedir, quero pedir mais uma vez. Se esta história tocou seu coração, se ela fez você refletir, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando histórias de vida, para que outras pessoas possam aprender com minhas experiências, com meus erros e acertos. Deixe seu comentário com a palavra justiça, para que eu saiba que você chegou até o fim dessa jornada comigo. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. Sua inscrição pode ajudar outras pessoas a encontrarem forças para buscar ajuda quando precisarem. Obrigada por ouvirem esta velha senhora. Que Deus abençoe vocês e mantenha suas famílias a salvo de qualquer mal.